Depoimento de Freire Gomes é bomba e complica a defesa de Bolsonaro, avaliam os aliados. E olha que não é uma delação premiada, tá, gente? É só um depoimento. O depoimento de Freire Gomes, ex-comandante do Exército, à Polícia Federal, surge como um divisor de águas no inquérito sobre o suposto golpe, sendo amplamente considerado pelos aliados do ex-presidente Bolsonaro como o relato mais grave até o momento, segundo informações da colunista Bela Megali do Globo. De acordo com fontes próximas ao ex-mandatário, o testemunho minucioso do general sobre as suas intenções em reuniões com Bolsonaro e o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira é equiparado em gravidade às revelações da delação do ex-ajudante de ordens tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. O ponto mais preocupante do depoimento é a confirmação de que Bolsonaro pessoalmente apresentou e discutiu uma minuta golpista em pelo menos 2 ocasiões. Para os assessores jurídicos do ex-capitão, será um desafio explicar convincentemente que tais encontros tinham natureza democrática. Atualmente, a estratégia de defesa se concentra em enfatizar que Bolsonaro não assinou nenhum documento, contudo, tanto a PF quanto o Supremo Tribunal Federal entendem que atentar contra o Estado Democrático já constitui crime. Aos investigadores, Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de instrumentos jurídicos como GLO, estado de defesa e estado de sítio em relação ao processo eleitoral. No segundo encontro com os comandantes das Forças Armadas, Bolsonaro teria apresentado uma versão do documento, incluindo a decretação do estado de defesa e a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, visando investigar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Vale destacar que a situação também é grave para o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, pois pela primeira vez um depoimento revela que ele discutiu abertamente a minuta golpista com membros da alta cúpula militar. Freire Gomes também implicou diretamente o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ao afirmar que a minuta golpista encontrada em sua residência tinha o mesmo conteúdo discutido no Palácio do Alvorada e no Ministério da Defesa, com Nogueira. Segundo o militar, Torres teria oferecido assessoria jurídica sobre a viabilidade de um eventual decreto golpista. Por outro lado, a defesa do ex-ministro e ex-candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto, considerou o depoimento de Freire Gomes positivo para o general, já que esse focou as declarações nos ataques recebidos por Braga Neto, sem mencioná-lo nas reuniões golpistas. Meus queridos e minhas queridas. A defesa do Bolsonaro tá enrascada, gente. Ele vai preso, tá? Isso é bem claro aí para todo mundo que tá acompanhando. Vamos ver mais alguns detalhes aqui do Freire Gomes, porque o Globo tá fazendo uma cobertura bem interessante sobre isso. E deixa eu botar aqui na tela pra gente acompanhar. Depoimento de Freire Gomes coloca pela primeira vez a digital de Bolsonaro em documentos golpistas. Veja 7 pontos. Vamos entender aqui no Jornal Globo. Ex-comandante do Exército falou por cerca de 7 horas à Polícia Federal no âmbito da investigação sobre as investidas antidemocráticas. Vamos lá. Reportagem do Bruno Góes lá no Globo. Conteúdo do depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes à Polícia Federal, obtido na íntegra pela colunista Bela Megali do Globo, coloca concretamente pela primeira vez a digital do ex-presidente Jair Bolsonaro em documentos de cunho golpista. Segundo o relato do militar, comandante do Exército à época, então chefe do Executivo, apresentou em reuniões no Palácio do Alvorada 3 diferentes institutos jurídicos que permitiriam uma ruptura antidemocrática após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Os dispositivos versavam, de acordo com Freire Gomes, sobre a decretação de uma garantia da Lei da Ordem, GLO, de estado de defesa ou estado de sítio. Um dos encontros narrados pelo general ocorreu no dia 7 de dezembro de 2022, quando ele esteve na residência presidencial a convite do então ministro da Defesa, o também general Paulo Sérgio Nogueira. Na ocasião, o ex-assessor especial da presidência, Felipe G. Martins, leu trechos de uma minuta golpista que se valia de expressões de uso comum por Bolsonaro, como jogar dentro das 4 linhas. O próprio ex-presidente informou aos presentes, de acordo com o depoimento, que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes.
A participação direta de Bolsonaro na elaboração dos conteúdos golpistas é reforçada por uma segunda reunião narrada por Freire Gomes. Com a presença dos comandantes das 3 Forças Armadas, o ex-presidente apresentou, na ocasião, uma versão do documento com a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral, que teria o objetivo de apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral. Freire Gomes conta que se opôs de forma contundente à proposta, posição que, segundo ele, foi seguida pelo brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica. No entanto, o almirante Almir Garnier Santos, responsável por guiar a Marinha, adotou uma postura diferente, tendo se colocado à disposição do presidente da República, conforme consta no termo de declaração do general. Veja abaixo os principais pontos do depoimento revelado por Bela Megali. Jair Bolsonaro, em um trecho do depoimento, Freire Gomes respondeu que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio do Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização dos institutos jurídicos, como a GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral. Almir Garnier. Segundo o depoimento de 7 horas de Freire Gomes, o almirante Almir Garnier dos Santos foi o único comandante da força a aderir abertamente às intenções golpistas do ex-presidente. Enquanto ele e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior da Aeronáutica ressaltaram a falta de suporte jurídico para as intenções de Bolsonaro, o general disse se recordar que Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, o cara da Marinha, colocou à disposição do presidente para o golpe. Stefan Teófilo. Freire Gomes afirmou à Polícia Federal que, ciente de que havia sido tratado nas reuniões anteriores, sentiu desconforto ao saber que Bolsonaro havia convocado o general Stefan Teófilo Gaspar de Oliveira, do Comando de Operações Terrestres do Exército, o COTER, para uma reunião no Alvorada. Um dos alvos de mandados de busca e apreensão em operação recente sobre as investidas golpistas, o militar alegou, ao ser ouvido, que compareceu ao encontro por determinação do próprio Freire Gomes, que nega ter emitido a ordem, o que é corroborado pelos investigadores. Perguntado pelos agentes sobre eventual papel do COTER, caso os planos bolsonaristas fossem colocados em prática, o ex-comandante do Exército explicou que a atribuição do órgão é coordenar o preparo e o emprego da força terrestre. Paulo Nogueira, em outro encontro detalhado por Freire Gomes, ocorrido no dia 14 de dezembro, coube então ao ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, apresentar uma nova versão do decreto golpista, ainda mais abrangente do que a sugerida por Bolsonaro anteriormente. Nela também constavam a decretação do estado de defesa e a criação de uma comissão de regularidade eleitoral para apurar a conformidade e legalidade do pleito de 2022. Anderson Torres, outro nome citado por Freire Gomes foi o de Anderson Torres. Segundo o general, o ex-ministro da Justiça tinha a função de detalhar o suporte jurídico para as medidas que poderiam ser adotadas para o golpe. O militar também confirmou que uma minuta do golpista apreendida na casa de Torres trazia o mesmo texto discutido internamente na reta final do governo Bolsonaro. Alerta: Freire Gomes contou que chegou a alertar Bolsonaro objetivamente sobre as intenções externadas por ele poderiam resultar em responsabilização penal. General acrescentou aos agentes que sempre externou ao presidente da República, nas condições apresentadas do ponto de vista militar, não haveria possibilidade de reverter o resultado das eleições. Ai, cafezinho muito bom, né? Xingamentos. Por fim, Freire Gomes afirmou aos investigadores que não tinha conhecimento de que o general Walter Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, vinha proferindo ataques contra ele em conversas com outros militares por conta da sua resistência a aderir às investidas golpistas. Diálogos obtidos pela PF mostram que Braga Neto chegou a chamar o então comandante do Exército de cagão
em contato com ex-major Ailton Barros. Entenda as medidas citadas. Operação de garantia da lei e da ordem. É uma operação militar que permite exclusivamente ao presidente da República convocar as Forças Armadas. A medida ocorre, segundo a legislação, nos casos em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de perturbação da ordem, é concedida provisoriamente aos militares a atuação com poder de polícia. Estado de defesa busca preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave iminência e instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza, com a medida a restrições aos direitos de reunião, sigilo de correspondência e de comunicação telefônica, precisa de aprovação do Congresso. Estado de sítio é acionado em caso de comoção grave de repercussão nacional, ineficácia de medida tomada no estado de defesa e quando há guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Para as primeiras hipóteses, não pode durar mais de 30 dias. A medida autoriza o governo a prender cidadãos sem a necessidade de determinação judicial, entre outros pontos. Também demanda aval do Congresso. Meus